Está lançado o livro Tomar e os Templários, da autoria de Carlos Trincão. Registro para o lançamento desta iniciativa, registro também para uma organização do Agrupamento Templários com o apoio da Câmara Municipal de Tomar. A propósito, o Agrupamento Templários, que vai ter uma disciplina dedicada à história e às tradições de Tomar, no enquadramento ao nível das disciplinas do primeiro ciclo no ano letivo de 2020-2021. Esta nova alteração, precisamente, foi tornada pública no decorrer da sessão de apresentação do livro Tomar e os Templários. Registro então para as palavras de Paulo Macedo, diretor do agrupamento, que começou por explicar então o enquadramento desta nova disciplina. O livro Tomar e os Templários, editado aqui pela Câmara, é no contexto da Rota Europeia dos Templários, evocando efetivamente, como diz o próprio livro, a passagem dos 900 anos da criação da Ordem dos Templários. Mas eu, enquanto diretor, tenho que dar aqui uma pequena explicação e explicar esta história, porque isto foi interessante para quem não estava aqui dentro de como é que isto apareceu também. Eu convidei o meu colega, o professor Carlos Trincão, isto já foi no fim do ano passado. Portanto, ou seja, os agrupamentos de escolas de todo o país, neste momento, estão confrontados com uma portaria que saiu em junho do ano passado, a portaria chamada dos mais 25% do currículo, em que obriga as escolas a fazer um plano de inovação. E o agrupamento começou por elaborar um plano de inovação, apresentou na Direção-Geral de Educação, a 25 de julho, mas considerámos que esse plano de inovação tinha que ir mais longe. E então vamos alterá-lo um pouco, mexendo na própria estrutura curricular do primeiro ciclo, para apresentar agora até ao dia 30 de março. Portanto, a própria portaria diz que os planos de inovação têm que ser apresentados até ao 30 de março de cada ano. Portanto, se queremos no próximo ano letivo ter um plano de inovação implementado, temos que até 30 de março deste ano apresentá-lo. Então, eu convidei o meu colega Carlos Trincão, precisamente a mexer no currículo do primeiro ciclo numa disciplina, a História. Portanto, não há a História, há o estudo do meio, mas pensámos concretamente na história de Tomar e nas tradições de Tomar. E o meu colega aceitou, estamos a trabalhar, mas o meu colega já tem tudo avançado, e achámos interessante, depois de termos tido esta ideia, recebi também aqui o convite da senhora vereadora, a doutora Filipa Fernandes, a um convite que tinha sido feito ao meu colega, professor Carlos Trincão. E não é por acaso que a ideia da Câmara Municipal de Tomar vinha ao encontro da ideia que o próprio agrupamento tem de trabalhar a história de Tomar e as tradições para os alunos do primeiro ciclo. Portanto, isto só para dizer que, efetivamente, este ano estamos a elaborar o nosso plano de inovação, estamos a mexer na estrutura curricular do primeiro ciclo e o meu colega vai ser o autor, precisamente, o autor da nova disciplina que vamos criar no agrupamento de escolas Templários. Já agora só estou a dar esta novidade pela primeira vez aqui perante o público. Porquê? Porque isto só pode ser apresentado, como eu disse, na Direção-Geral de Educação no próximo mês de março. Eu já estou a dar aqui uma novidade que mais ninguém sabia, a não ser os elementos da direção, aqui a vereadora, o meu colega, o professor Carlos Trincão. Portanto, o que nós vamos apresentar na Direção-Geral de Educação é precisamente a alteração de uma disciplina do currículo do primeiro ciclo. Disciplina essa que vai passar a ter a designação de História de Tomar e Tradições Culturais. Portanto, se isto for aprovado pela Direção-Geral de Educação, significa que no próximo ano, o primeiro ciclo para o terceiro e quarto ano, vai ter esta nova disciplina. Além desta disciplina, vamos ter outra disciplina que é o Mindfulness. Significa que com esta alteração curricular do primeiro ciclo, nós vamos ultrapassar os tais 25% a que a portaria obriga e vamos finalmente, em todo o país, há aqui um agrupamento que vai ter uma nova disciplina ligada à história de Tomar e às tradições do Concelho de Tomar. Portanto, quando o meu colega me convidou para estar aqui, já agora dizer que, logicamente, toda esta nossa alteração do currículo visa também não só alterar o currículo, mas ligá-lo também ao Plano Nacional das Artes. Mas como eu não venho falar aqui do Plano Nacional das Artes, dizer que, com muito gosto, o meu colega não só é o autor deste livro, mas também o autor de um livro. Daqui a uns tempos, penso que todos os alunos do primeiro ciclo vão perceber a importância que tem a história de Tomar. Para terminar, dizer também ao meu colega, penso que já estamos a entrar para o segundo ciclo. O objetivo é esse. Portanto, já estamos a querer ir um pouco mais longe.
E este aqui é o princípio daquilo que o meu colega criou para começar a entrar também no segundo ciclo. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi uma das individualidades a marcar presença nesta sessão de apresentação e fez questão de sublinhar a importância deste projeto. Gostaria de partilhar convosco duas breves notas do porquê da importância deste projeto para Tomar. Primeiro, as escolas não são ilhas fechadas. A comunidade escolar é uma comunidade que vai muito para além daquilo que são as paredes das escolas. E nós entendemos que toda a comunidade, fazendo todos nós, sejamos nós autarcas, sejamos nós educadores, sejamos nós encarregados de educação, temos a obrigação de contribuir para a educação das nossas crianças. E só faz sentido nós percebermos a que concelho pertencemos e qual a importância desse concelho no passado, no presente e no futuro, se todos nós soubermos a nossa história. Nós damos a história de Portugal, nós damos na escola, damos a história do mundo, mas esquecemos aquilo que está à nossa volta. E, portanto, para nós era muito importante que as nossas crianças, e não só, porque este livro também serve para nós, enquanto encarregados de educação, podermos explicar aos nossos educandos aquilo que é a nossa história. Permitam-me agora aqui um parênteses e uma breve nota muito pessoal, para não acontecer aquilo que aconteceu com o meu filho, que eu, quando ele era mais pequeno, eu costumava ir passear com ele para o Convento de Cristo e inventava 31.000 histórias do que se passava no Convento de Cristo, até que ele começa a dar o Convento de Cristo na escola e, claro, a professora conta-lhe a história, não é? E que ele se vira para a professora e diz: desculpe lá, mas a minha mãe diz que não é nada assim, a minha mãe diz que os cavaleiros... E, portanto, para que tenhamos aqui a imaginação é sempre importante, mas que tenhamos aqui algum rigor histórico também a contar, mas sobretudo para que consigamos entender aquilo que é a nossa identidade. Nós, tomarenses, hoje somos assim, temos determinados traços característicos, mas isto deriva daquilo que foi a ocupação dos nossos territórios e as dinâmicas dos territórios ao longo de séculos. E este trabalho, permitam-me aqui dizer, que também já começou há algum tempo, pegando precisamente naquilo que o Paulo Macedo estava a dizer, que era importante transmitirmos os nossos usos e os nossos costumes. Nós, já há alguns anos, naquilo que são as atividades extracurriculares, introduzimos os jogos tradicionais. Hoje em dia, que estamos todos, e as nossas crianças estão todas vocacionadas para os Minecrafts e para os iPads ou para os iPhones, mas os jogos tradicionais fazem parte da nossa história, parte dos nossos usos e costumes. E entendemos que todos devem ter acesso àquilo que foi o nosso passado para poderem mais tarde serem cidadãos que consigam decidir por eles próprios. E, portanto, em matéria educativa, que é aquilo que nós realçamos mais como o fator mais importante de acarinharmos e de estarmos na vanguarda deste projeto, é a questão educativa, criar um território educativo que nos leva a aderir em primeira linha a este projeto. Segundo fator, é óbvio que tivemos uma presença importante templária, é óbvio que os templários marcam aquilo que foi a vivência no passado, a nossa vivência atualmente e aquilo que queremos que seja a vivência de Tomar, e daí estarmos, desde a primeira hora, na Rota Europeia Templária. E este livro, que vai ser distribuído a todas as crianças do pré-escolar, porque já distribuímos ao primeiro ciclo o kit ambiental, o Ambientolix, porque também não podemos descurar aquilo que são as alterações climáticas e a nossa postura ativa que devemos ter na preservação do nosso meio ambiente. No segundo ciclo foi distribuído o livro sobre o património da humanidade, que também é algo que temos no nosso território, portanto, mais uma ferramenta para as crianças poderem apreender aquilo que é o património, a riqueza do património que temos no nosso território. Mas este livro, como dizia eu, vai ser distribuído ao pré-escolar, insere-se na Rota Europeia dos Templários. É o contributo de Tomar, porque aquilo que nós queremos, muito mais do que termos visitantes que vêm ao nosso território por via dos Templários, que vão à Espanha, que vão a Troyes, a França, ou que vão a Perugia,
em Itália. Aquilo que nós queremos é ter visitantes informados e ter um verdadeiro serviço educativo aqui extra-fronteiras. Carlos Trincão, autor do livro Tomar e os Templários, começou então por apresentar esta sua obra e recuou ao passado. A ideia de castelo, para mim, ainda hoje está associada à imagem de uma fortaleza com ameias muito certinhas no topo do monte. Foi o que me habituei a ver desde miúdo. E assim, os meus desenhos tinham sempre esse pormenor. De resto, ao longo da minha vida profissional, e não sei porquê, os alunos também desenhavam assim. As minhas surpresas começaram quando me ia apercebendo que havia castelos sem serem cavalitados em morros. E que até havia alguns desgraçados completamente desfeitos. E ainda mais estupefacto fiquei quando, não sei exatamente o momento, descobri fotografias antigas do nosso castelo, todo despedaçado, tal e qual como os outros. Bem, ainda bem que o nosso castelo, independentemente de outros problemas de que possa informar e que para aqui não são chamados, está assim. Recordo a minha amiga e colega Helena Romero, de boa memória, me dizer uma vez que quando olhava para o nosso castelo, o que via era um imponente dragão com as escamas todas iriçadas protegendo a cidade. É que efetivamente também deve haver dragões bons. Depois, bem depois havia antigamente uma série juvenil francesa na televisão com um grupo de miúdos misturados com templários. Não me lembro do nome da série, mas sei que esse foi o meu primeiro contacto com os Cavaleiros do Tempo, antes mesmo de ter consciência de que o nosso castelo e a nossa cidade a eles se deviam. Também não recordo exatamente o momento em que verdadeiramente me comecei a interessar por Tomar e por os Templários. Em alguma altura foi, mas isso para agora é irrelevante. O que importa mesmo é, desde então, nunca ter deixado de perder o interesse e, à vez, com as audições de quem sobre isto percebe mais do que eu, ter vindo a acumular informação que me permite fazer aquilo que penso ser meu dever. O que posso fazer pela minha cidade e pelo meu património. Aliás, parece que tínhamos combinado a intervenção com uma coisa que ainda há pouco disseste. Nenhum de nós é o que é porque apenas nasceu. Somos o que somos porque nascemos e porque algo de muito forte nos condiciona. O que outros foram e fizeram. Somos assim parte do que é e do que existe por direito próprio e que nos impõe um dever de a outros legar o que já recebemos e aquilo que podemos dar. Cada um à sua maneira está em missão neste mundo e a cada um cabe descobrir a sua. Lembro-me também de o castelo e o próprio convento, há muito tempo, quando ainda se podia entrar mais informalmente, serem para mim e para a minha malta, para os meus amigos, uma espécie de recreio que explorávamos a nosso belo prazer. Penso sinceramente que essas aventuras naquele sítio foram também determinantes para o respeito pelo lugar. Enquanto miúdo, não tinha consciência da sua importância, mas enquanto miúdo, a avassaladora dimensão do edificado lá ia metendo na cabeça que alguma coisa de especial haveria de ter para ter aquele tamanho todo. Quando lá vou acima, seja com miúdos, seja com graúdos, o que tento passar é a magia do espaço que percorremos. A magia histórica, se assim posso falar, e a magia mitológica de que o lugar é prenhe. E tento ainda que a ligação, que eu às vezes tenho dificuldade em ler o que escrevo, e tento ainda que a ligação ao burgo, cá em baixo, não deixe de se fazer, mas desfazendo a ideia de que essa ligação é à custa de quaisquer túneis mais ou menos românticos. A ligação é outra. É visceral, é primitiva, é emotiva. A ligação de Tomar ao castelo e o próprio castelo são o legado a que temos que estar da altura. Este livrinho surge objetivamente do facto de Tomar ser fundadora da Rota Templária Europeia, daí que o logótipo da Rota esteja a par com o da Câmara na contracapa.
A Rota Templária Europeia é um projeto estruturante que, curiosamente, pode e deve ajudar a que, na prática, o slogan de tomar cidade templária se consubstancie. É que, apesar disso, a referência, quer queiramos, quer não, é o Convento de Cristo e a Ordem de Cristo. Não interessa as razões pelas quais a Ordem de Cristo se sobrepõe à dos Templários. Aliás, de uma certa perspectiva, pode ser-lo naturalmente, tendo em conta os sucessos da história. Mas não pode afogar, isto é, a Ordem de Cristo não pode afogar a dos Templários, apesar das íntimas ligações e das razões que levaram à substituição de uma pela outra. Em 2018, a vereadora Filipa Fernandes convidou-me para fazer parte do grupo oficial que participaria na Assembleia Geral da Rota Templária de outubro desse ano, em Perugia. Sem que outra coisa me fosse pedida, que apenas o acompanhamento e o apoio, não pude deixar de prestar o meu contributo com 3 coisas. Um embrião de projeto de parceria internacional de escolas, que está aceito pela Rota e presumo que possa vir à luz do dia brevemente, e 2 publicações. Esta, aqui agora se apresenta, e uma outra para o grande público, sua irmã, a sair em outubro, se tudo correr bem. Estes produtos são agora propriedade física da autarquia. Não poderia fazer outra coisa que os oferecer para, caso coincidissem com os interesses do município, poderem ser operacionalizados.